A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja se derramando sobre a tua vida. Hoje nós vamos falar da história de um profeta que, em meio à circunstância onde ele estava, o lugar, o ambiente onde ele vivia, não era propício para que ele estivesse em obediência a Deus. As circunstâncias externas podiam o levar para uma vida sem consagração, sem comunhão com Deus. Ele podia ter se contaminado com o mundo, ele podia ter se queixado de Deus, que ele estava num lugar onde ele estava longe de Jerusalém. Mas esse profeta decidiu manter a intimidade e a comunhão com Deus. Como é difícil nós mantermos uma vida de consagração em ambientes que nos proporcionam uma vida ligada à competição, ligada a comparações, uma vida em que as pessoas trabalham excessivamente, onde as pessoas querem conquistar, querem ser, querem ter. E essa história de Daniel, né, nós vamos ler o livro de Daniel, nos leva a meditar e a ver que é possível sim, aonde nós andamos, aonde nós vivemos, não importa o ambiente, nós mantermos comunhão, intimidade e, sobretudo, servir a Deus, independente da localidade, do lugar externo, das circunstâncias onde a gente está. Te inscreve no canal, curte, comenta, compartilha essa mensagem para que mais vidas sejam abençoadas, para que mais vidas recebam estas verdades e possam desfrutar da alegria que é servir ao Senhor e se manter em comunhão com Ele. Que possamos agora receber tudo o que o Senhor tem para liberar para os nossos corações através desta palavra e que a gente possa desfrutar desta realidade nas nossas vidas. Fica comigo até o final e vamos ver a grande experiência da vida de Daniel e de tudo aquilo que ele pode nos ensinar através da sua vida quando ele viveu na Babilônia. Daniel, então, estava sendo deportado com todos os judeus de Jerusalém para a Babilônia. Babilônia, naquela época, era um lugar de muita prosperidade, de muita idolatria, de muita riqueza natural externa, da qual podia ter seduzido Daniel, porque ele não estava em Jerusalém, ele estava longe do templo, ele estava longe de todas as circunstâncias externas que nos levam mais e que nos dirigem mais para a presença de Deus, porque Jerusalém é uma cidade que sempre nos remete à presença de Deus. Estar em Jerusalém, lá em Israel, fica mais fácil nós meditar nas coisas de Deus. Mas a Bíblia também diz: bem-aventurados os que não viram e creram. Porque a gente pode dizer, se a gente for a Jerusalém, é mais fácil de a gente crer, é mais fácil porque a gente está vendo as casas, as edificações, os ambientes. Mas a Bíblia diz: bem-aventurados que não viram e creram. Então, o Senhor quer operar a fé no nosso coração e nos levar a andar consagrados aonde nós andarmos. É no nosso coração que nós temos que nos manter firmes. No livro de Daniel, no capítulo 1, no versículo 8, diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Então, Daniel tomou uma posição de não se contaminar. E ali naquele ambiente, ele não comeu os alimentos que o rei comia. E ali já ele teve uma experiência de mostrar para as pessoas, para aqueles que estavam ali, que eram moradores da Babilônia, né, para os caldeus, de que ele estava certo naquela posição, de que os alimentos que ele estava comendo, Deus já estava honrando Daniel naquela posição que ele estava tomando. E aí Daniel foi chamado, isso que é o importante agora, Daniel foi chamado para
morar dentro do palácio e ajudar na administração, porque assim o rei disse que queria alguém que tivesse inteligência, sabedoria, conhecimento para ajudar os caldeus dentro do palácio. Então Daniel foi para dentro do palácio e ali ele teve várias experiências. Ali ele pôde falar de Deus, ali ele teve uma vida consagrada em comunhão com Deus. Ele era um dos ministros, ele ajudava, ele interpretou sonhos. Então ele era um dos sábios que aconselhavam, né, e que ajudavam no conselho para o rei. E o rei então seguia os conselhos de Daniel e nós vemos, né, depois os amigos de Daniel foram para a fornalha, enfim, e ali todas aquelas circunstâncias, Daniel se manteve sempre, sempre em consagração, mesmo dentro do palácio, mesmo vendo fartura, vendo abundância, vendo riquezas, né, todo tipo de oportunidades para ele ter, para ele ser, né, para ele se sentir mais importante. Não, ele se manteve sempre numa posição de consagração, de temor e de servir a Deus. O ambiente onde ele estava não foi motivo para que ele se contaminasse e saísse da presença de Deus. Bem pelo contrário, ele permaneceu diante do Senhor. E a gente pode dizer assim, poxa, mas dentro do palácio era um ambiente tranquilo, né? Era um ambiente onde ele não tinha escassez de nada. Mas o tempo passa na vida de Daniel lá na Babilônia. Foram 70 anos que o povo de Deus esteve no exílio. E Daniel chegou lá muito jovem. Isso que tem que guardar no nosso coração. Daniel era jovem. Então não importa a idade para que a gente encontre a consagração, a comunhão e obedeça a Deus. Então, Daniel permaneceu no palácio e aí conta a Bíblia, o livro de Daniel, né, nos capítulos seguintes, de que ele vai mudando os reis, né, Nabucodonosor, e aí depois entra no capítulo 5 o filho do rei que começa a reinar. E aí então começam outras autoridades. E aqui se nota, nessa história do capítulo 5, pelo que acontece, onde Daniel estava. Vamos ver. Daniel, capítulo 5, versículo 10 em diante, diz assim: A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: Ó rei, vive eternamente. Não se turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência, e sabedoria como a sabedoria dos deuses. Teu pai, ó rei, Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores dos caldeus, dos feiticeiros. Porquanto, espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretações de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, Daniel, e ele dará a interpretação. Então, Daniel foi introduzido à presença do rei. Então, o que estava acontecendo? Aqui, o rei estava num banquete e ele teve uma visão da qual ele não soube interpretar. E aí ele ficou muito perturbado. E a mãe dele trouxe a memória de que nos tempos em que o pai dele foi rei, havia um sábio que interpretava as visões, que era Daniel. Então o rei estava já embriagado, estava ali entregue àquela festa, àquelas circunstâncias, e aí chamou Daniel. Daniel, quando foi chamado, ele entrou na presença do rei. Ou seja, Daniel não estava mais em evidência, não estava mais servindo o rei, porque ele estava fora do palácio. A mãe do rei, que lembrou o rei de que existia um sábio no meio do povo e que podia dar a interpretação do sonho. E Daniel foi lá e interpretou o sonho. No versículo 17, então respondeu Daniel e disse na presença do rei: Os teus presentes fiquem contigo e dá os teus prêmios a outrem. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação.
Daniel podia ter chegado na presença do rei e dito: olha aqui, ó, vocês bebem, vocês comem, vocês se entregam ao que vocês bem entendem, agora, na hora que a coisa fica sem entendimento, sem vocês entenderem, a hora que vocês precisam de ajuda, vocês me chamam. Não, de maneira nenhuma. Daniel se manteve consagrado dentro do palácio, quando ele tinha uma vida tranquila, uma vida de segurança, uma vida folgada, mas também manteve a consagração quando ele não estava em evidência, quando ele não estava sendo chamado. Quando ele foi esquecido, ele manteve a mesma integridade de buscar a Deus e se consagrar. E quando ele foi chamado para prestar um serviço ao rei, ele prontamente serviu ao rei e interpretou a visão e a leitura daquilo que o rei tinha visto. Ele podia ter dito: vocês não querem a Deus, vocês não querem buscar a Deus. Por que eu tenho que interpretar? Vocês estão aí entregues à bebida, ao desejo de ser, de ter, as orgias e as festas. Por que eu tenho que interpretar? Daniel, ele manteve a consagração, ele não se contaminou, ele tinha razões para dizer que ele estava longe de Jerusalém, que ele estava solitário. Em nenhum momento Daniel se afastou da presença do Senhor. Em nenhum momento Daniel foi grosso, foi ríspido, foi duro. Em todos os momentos, quando ele estava em evidência, quando ele era famoso, quando ele era chamado, reconhecido dentro do palácio, ele estava em obediência, mas também quando ele estava no anonimato, sem ser visto por ninguém, ele permaneceu na mesma consagração e na mesma obediência a Deus. Isso nos ensina o quanto é importante nós buscarmos Deus em qualquer circunstância, porque muitas vezes nós buscamos o Senhor porque a gente vai pregar, porque a gente vai cantar, porque a gente vai fazer alguma coisa. E aí quando a gente está mais escondido, não está em evidência, a gente para de buscar. A gente não busca tanta consagração. Daniel manteve a mesma posição. Também no Daniel, no capítulo 6, quando saiu a escritura de que ele iria para a cova dos leões, ele se manteve orando com a mesma maneira com que ele vinha orando 3 vezes ao dia e manteve o mesmo caráter, a mesma posição. É isso que nos ensina o livro de Daniel, de que não interessa o lugar que nós moramos, não interessa as pessoas que nos cercam, não interessa as ofertas que nos vêm para nos tirar da presença do Senhor. Nós precisamos aprender isso, de que se nós estamos sendo usados, se nós estamos em evidência, ou se nós estamos escondidos, que ninguém está nos vendo lá num lugar que ninguém sabe onde a gente mora. Em todos os momentos nós precisamos buscar a presença do Senhor, a consagração. Porque muitas vezes, irmãos, a gente olha assim o lugar que a gente mora. Eu queria estar no outro lugar. Aqui não está bom. Eu não gosto do lugar, eu não me acerto com as pessoas, eu não me acerto com esse ambiente. Nada disso abalou Daniel. E é isso que nós precisamos aprender. Que as circunstâncias externas, os ambientes externos, eles não podem abalar a nossa consagração, a nossa comunhão com Deus. É isso que Deus quer de nós. Que as circunstâncias externas não nos abalem, mas que cada vez mais nós busquemos a presença do Senhor, ainda que todo mundo ao nosso redor esteja distante da presença do Senhor e da vontade do Senhor. Amém? Que o Senhor abra o nosso entendimento, que Ele possa se derramar sobre as nossas vidas, para que o amor que Deus tem por nós se revele ao nosso coração e nós venha nos render a Ele em consagração, em oração, intercedendo por pessoas que estão distantes, intercedendo no lugar onde nós estivermos, orando, buscando a presença do Senhor, buscando na Sua palavra o Seu conhecimento, as Suas verdades para as nossas vidas, para que aonde nós estiver, nós estejamos servindo o Senhor, não importa o ambiente, não importa as circunstâncias. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e abra cada vez mais as suas verdades aos nossos corações, para que com intensidade a gente busque de todo o coração. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.